Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz, e vós outros que estáveis longes, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam por perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Voltando então, fazendo uma pequena revisão do que a gente falou na semana passada, nós somos salvos por meio da graça. Somos salvos pela graça, por meio da fé, e não por méritos humanos ou por boas obras. A gente tinha falado na semana anterior, a necessidade, no capítulo 1, a necessidade das obras, para que nós manifestemos a fé que existe em nós, né? A gente usou o texto que fala que mostra a tua fé e eu te mostro as minhas obras, que a consequência, o resultado da vida cristã
são obras que condizem com aquilo que nós confessamos crer, mas aqui a gente está lendo que não é por mérito humano, não é pelas obras que nós somos salvos. Então, revisando o que a gente falou, as obras elas vêm depois, elas não vêm antes, né? Não é o fato de eu praticar coisas que me tornem dignos da salvação. O fato é que ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, ao receber a graça de Deus na minha vida, ao me tornar participante da família de Deus, as minhas práticas, as minhas obras, elas têm que corresponder, elas têm que ser condizentes com aquilo que eu anuncio e declaro crer. Não que os cristãos não façam boas obras, fomos criados para esse fim, mas as obras não são exigência para que sejamos aceitos por Deus, nem prova disso. São resultado e a prova de que fomos salvos, não é uma condição, né? Eu cheguei até a mencionar que tem pessoas que falam para nós assim, olha, eu ainda não tenho condições de ir para a igreja, porque as pessoas associam salvação com ir para a igreja, né? Eu ainda não tenho condições de ir para a igreja porque eu fumo, porque eu bebo, porque eu curto uma boate, porque eu curto um barzinho, porque eu curto, sei lá, um baseado. Então as pessoas pensam assim, primeiro eu tenho que me purificar, eu tenho que me santificar, eu tenho que ter práticas, eu tenho que ter obras condizentes com esse padrão de vida que eu estou me predispondo a seguir. As pessoas estão vivendo em cegueira ainda quando elas pensam isso. Elas estão ainda pensando que elas vão estar adotando um modo de vida, né? A pessoa, quando ela não conhece o Senhor Jesus, quando ela ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, ela pensa, ela olha para os cristãos, ela olha para as pessoas que vão à igreja, porque ela associa tudo como uma religião, né? Então, existem as religiões inúmeras, o budismo, o hinduísmo, né? Seja qual religião for, o catolicismo, as pessoas veem as igrejas, né? Os templos, elas associam que cada pessoa, ao ser introduzido Seishnoye, numa dessas práticas religiosas, porque são práticas religiosas, elas se adequam a um padrão de comportamento, a um padrão de vida. Então, ela vai mudar o hábito alimentar, ela vai mudar a maneira de se vestir, ela vai abandonar algumas práticas ou não. Não, então, quando ela acha que ela não tem condições de adotar aquela mudança de vida que ela enxerga nas pessoas, ela fala, eu não estou apto ainda, eu preciso pelo menos me preparar para poder aceitar. Quando nós anunciamos a salvação, a gente tem que falar isso para as pessoas de maneira bem clara. Deus não espera que você mude em nada. Você não tem que se transformar para vir até Ele. Ele quer vir até você. E é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai habitar dentro de você quando você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, que vai falar no seu coração, ele vai começar a te colocar em incômodo. Puxa, isso não combina mais comigo, isso não condiz mais comigo. Eu tenho certeza que vocês passaram por essa experiência também, né? Às vezes você vestiu uma roupa e aí começou a falar, puxa, essa roupa aqui ela é muito sedutora, ela é muito insinuante, ela não é adequada, né? Ou então usava, sei lá, tinha alguma outra prática, bebida alcoólica ou o álcool, embora a gente tenha muitos cristãos, especialmente aqui eu vejo muitos cristãos que têm o hábito de beber bebida alcoólica, bebem socialmente, né? Eu venho de uma linha bem ortodoxa quanto a isso, e eu adotei essa postura, apesar de respeitar as pessoas que têm uma posição diferente. Eu venho de uma linha, os batistas em geral, eles são bem contra o uso do álcool, e eu uso para mim um exemplo que é muito fácil de conseguir explicar e justificar, que é o fato de que nas próprias leis das nossas cidades, no Brasil é assim, e aqui na Flórida, pelo menos nos seus outros estados, mas aqui na Flórida também é assim, se você tiver consumido uma pequena dose, uma dose mínima de álcool, você é considerado inapto para dirigir, porque você perde a sua habilidade, os seus reflexos são perdidos, você pode provocar um acidente. Por quê? Porque o álcool tira uma parte da sua consciência, tira uma parte da sua habilidade de gerir os seus próprios movimentos, né? Então, algumas pessoas, sob o efeito do álcool, mesmo que não seja completamente embriagado a ponto de cair, mas sob o efeito do álcool, ele fala besteira, ele faz gracejos indecentes, como fala lá em Provérbios, ele pode falar um palavrão, uma palavra torpe, ele pode fazer um gracejo com uma mulher, ou uma mulher pode se expor a um homem e estar numa situação de vulnerabilidade sexual, inclusive. Então, assim, o álcool ele não traz nenhum benefício. Algumas pessoas falam, porque relaxa, porque traz uma sensação de alegria, né? Eu não concordo, respeito quem pensa diferente, mas eu adoto a prática da abstenção completa, né? Vejo que existia na Bíblia
um tipo de voto que era o voto de nazireu, então eu me considero nesse voto, embora os nazireus eles não consumiam nem as frutas, nem a fruta, a uva, nada de procedência da videira, eu sou fã do suco de uva, sou fã de uva, eu realmente, o que eu não bebo, não ingiro de maneira alguma, é nada que contenha álcool. Então, as pessoas, elas pensam assim, eu tenho que me mudar, eu tenho que me ajustar a esse padrão. Quem conversa comigo vai pensar, poxa, ela é tão radical, eu não vou conseguir chegar nesse padrão com muita facilidade, eu tenho que primeiro me ajustar para depois poder fazer parte do mesmo tipo de igreja, do mesmo tipo de núcleo onde acontecem as reuniões, né? Pensando em igreja, não como nós sabemos que é, cada um de nós faz parte, cada um de nós é igreja, mas as pessoas pensam no templo, no lugar onde acontecem as reuniões. Então, o que esse texto fala é que nós fomos criados para praticar boas obras e que nós vamos praticar boas obras. É óbvio que a transformação vai vir, mas a transformação ela é interior, ela é de dentro para fora. Não é uma decisão que eu tomo fora conscientemente e adoto e aplico na minha vida. Não, é o Espírito Santo que começa a incomodar, traz aquele incômodozinho, né? E você fala, isso não está certo, eu não devo fazer mais isso, não devo mais andar com essas pessoas, não devo mais usar esse palavreado, não devo mais usar esse tipo de roupa, não devo mais andar nesse tipo de ambiente, não devo mais escutar esse tipo de música, aquilo incomoda naturalmente. Esse é o processo de santificação, esse é o processo de mudança que acontece, é de dentro para fora. Então, o cristão, ele vai sim praticar boas obras a partir da salvação. É quando o Espírito Santo vem, habita em nós, que ele começa como o nosso sábio conselheiro, a nos guiar num padrão de vida diferente. Não sou eu que adoto um padrão de vida religioso, porque aí é só religião, né? Como eu poderia fazer em qualquer outra religião, adoto uma rotina cristã e aí aplico na minha vida e me condiciono a viver aquilo. Eu até posso fazer isso não tem problema. Eu posso adotar esse padrão de vida, mas se não for correspondente àquilo que é dentro de mim, se dentro de mim não for de acordo com aquilo, perde o valor. Jesus falou assim para os fariseus, vocês são ótimos em práticas da lei, vocês dão um dízimo do cominho, do hortelã, das pequenas coisas, dos temperos, mas por dentro vocês são como um sepulcro caiado, né? Ou seja, aquela beleza do túmulo por fora, aquela madeira bonita, aquelas flores que são colocadas, mas por dentro tem um cadáver apodrecendo, é morte que tem ali, né? Que cheira, exala um odor horrível. Então, não tem valor diante de Deus as obras que não correspondem à mudança interior. Eu mencionei Lutero, que resumiu numa frase, né? Não é contra as obras que lutamos, mas contra a confiança nas obras. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu vou para o céu, porque eu faço eu sou tão boa gente, e olha, o que eu escuto de pessoas falando, meus pais, ou meus tios, ou meus avós, ou alguém da minha família, ou um amigo, eles morreram, e eu não consigo aceitar que eles não tenham ido para o céu, porque eram tão bons, eram gente assim maravilhosa, que fazia tudo pela comunidade, que faziam tudo para promover a paz, e davam esmolas, e ajudavam as pessoas, tinham um coração tão generoso, e as pessoas quando começam com esse discurso, é um discurso que tenta provar que a salvação é pelas obras, e não é pelas obras, né? Tem pessoas que falam assim, eu sou muito bom, eu sou muito generoso, eu sou muito dado, eu sou muito ajudador. Tem uma amiga, inclusive, que tem esse discurso assim bastante para tentar se justificar, são discursos de autojustificação, né? De que tentam provar assim, eu mereço a salvação. E a salvação não é por mérito, a salvação não é por mérito, é por graça. E a graça de Deus, ela como consequência para nós, do nosso lado, é o reconhecimento de que nós não temos nada em nós não temos prática alguma, como Paulo fala, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, é como trapos imundos, é como escória, não tem valor algum para a salvação. Isso é muito importante entender para nós e para poder pregar para os outros, porque quando a gente passa a mão na cabeça e fala, é verdade, né? Você realmente é praticante de boas obras, Deus vai olhar isso, Deus se agrada das nossas boas obras. A palavra de Deus fala que Cornélio, quando ele estava ali, não sei, oferecendo as ofertas dele à tarde, dando esmolas, orando, veio um anjo, ele tinha um horário que ele orava e veio um anjo e falou assim, olha, procura por Pedro.
E aí, quando Pedro vem, e aí o anjo fala para ele assim: as tuas orações têm sido ouvidas. Então, ele estava fazendo orações diante de Deus. Quando Pedro vem, Pedro prega o evangelho para ele, né? E aí ele recebeu o Senhor Jesus, aí o Espírito Santo vem sobre ele, a família e todos os que estavam ali na casa. Isso mostra que, assim, por mais boas obras que ele tinha, por mais que ele orasse todos os dias, por mais que ele buscasse a Deus, era necessário fazer uma confissão, era necessário reconhecer o pecado e confessar o Senhor Jesus para que a salvação entrasse naquela casa, né? Ele foi o primeiro gentil que aceitou o Senhor Jesus Cristo, sim, recebeu o Senhor Jesus como Salvador e recebeu também o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele com evidência em línguas. Então, as boas obras, por mais que sejam maravilhosas, elas não salvam. Existem religiões que ensinam a prática de boas obras como se fosse uma retribuição. Bom, eu vivo uma vida boa, faço boas obras, então eu vou ser salvo, eu vou morar no céu. Não é possível que um Deus justo vai me mandar para o inferno. Mas as pessoas não conseguem ter a compreensão de que nós todos somos pecadores. Lá em Isaías fala que todos nós nos desviávamos pelos nossos caminhos. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, sobre Jesus. Então, quando Adão pecou, o pecado como uma enfermidade, uma doença genética entrou na raça humana. Não tem nada que eu possa fazer que possa justificar, por mais que eu faça. A palavra de Deus fala aqui, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Se eu não consigo reconhecer a necessidade de reconhecer os meus pecados, a minha condição pecadora, para poder receber a salvação, então me torno inapto. Eu vou ter que a vida inteira praticar boas obras e nunca vai ser suficiente para me redimir, porque tem que derramar sangue. É o meu sangue, só que tem que ser um sangue puro. Se nosso sangue não é puro, porque nós somos pecadores, por mais que eu dê a minha vida pela salvação, entregue a minha vida em sacrifício, ainda assim não é suficiente. Só o Senhor Jesus pode nos cobrir com o seu sangue para a salvação. É disso que Paulo está falando aqui. Depois ele fala assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, estavam mortos, né? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O capítulo 1 ao 3. Alguns autores escrevem no comecinho do capítulo, eu mencionei, né? Ele nos deu vida ou ele nos vivificou, para depois começar a introduzir que todos nós, esse texto que eu li, inclusive, fala isso, né? Na semana passada eu li da NVI que não fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados. O texto original, ele fala assim, vocês estavam mortos. Ponto. Acabou isso. Vocês estavam mortos, não tinha nada. Por mais que tinha prática de obra boa, vocês estavam mortos. Mas ele vos vivificou, ele vos deu vida em Jesus. Vocês eram escravos do mundo, eram escravos do pecado e eram filhos da ira de Deus. A ira de Deus, ela se satisfez no sacrifício de Jesus. E aí depois a gente lê que nós éramos praticantes do quê? Das obras da carne. Quais são as obras da carne? A concupiscência da carne, e as obras da carne são manifestas, a gente lê lá, eu li na semana passada, Gálatas 5, 19 a 21, que fala o seguinte, são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti, que os que estas coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aí eu mencionei que a gente, às vezes, imagina, eu não faço nada disso, eu não sou alguém que tem uma vida sexualmente imoral, nem pura, não sou alguém que pratica atos de libertinagem, não sou um idólatra, nem um feiticeiro, né? Embora a gente tenha que lembrar que a feitiçaria ela é associada na Bíblia com o pecado da rebelião também. A rebelião para Deus ela é como a feitiçaria. O profeta Samuel fala isso para Saul, quando ele desobedece a Deus, alegando que ele está preservando o rei Agag, junto com todo aquele rebanho que ele guardou o melhor das ovelhas, para oferecer ao Senhor, sendo que Deus tinha mandado exterminar. E foi por causa daquela descendência que aconteceu, que veio depois ter um livramento na história de Esther. Foram os descendentes de Agag que se levantaram para destruir o povo através de Amã.
né? A mãe era um descendente direto de Agar. Então não se sabe como aconteceu, talvez uma concubina, pessoas falam que talvez ele tivesse a oportunidade de ter tido esse encontro com alguém, mas era daquela linhagem que não foi destruída por desobediência que veio a maldição e quase o extermínio do povo de Israel. Nem no Holocausto houve um risco tão grande de extermínio do povo como aconteceu ali no período de Amã. E então a gente pensa em rebelião, né? Rebelião também é como feitiçaria, ódio. Ódio é um sentimento que é fácil de ser despertado em nós. Quando a gente tem uma ira que se levanta a ponto de desejar a morte de outra pessoa. O ódio é um sentimento desse. Discórdia. Discórdia é um sentimento fácil de você conseguir encontrar em você. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, se colocar na frente dos outros, se colocar, passar na frente dos outros, achar que você é mais importante, a gente sempre se auto-justifica, a gente sempre se perdoa ou coloca boas razões justificativas para nossa atitude. A gente tem muita dificuldade de se analisar de um ponto de vista crítico, mas nós somos sim egoístas muitas vezes. As dissensões, as brigas, as facções, quando você divide dois grupos, a inveja, quando você deseja algo que não é teu, algo que não te pertence de alguma forma, mas você queria que aquilo fosse seu e tem inveja de quem tem. Seja o que for, seja bem, seja posição, título, seja o que for, emprego, cargo, seja o que for, inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes a essas, as quais os advirto e antes de advertir que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Vou falar mais uma vez o que eu falei na semana passada. Quando Paulo escreveu essa carta, ele não escreveu para ímpios. A gente pensa sempre em pessoas ímpias praticando essas práticas. As pessoas ímpias, elas estão mortas. As pessoas que são mortas, elas vivem na prática do pecado. Paulo está falando com a igreja de Gálatas. Quando a gente lê lá no capítulo 1, ele começa falando assim: aos santos que vivem em Éfeso... Opa, desculpa. É isso mesmo, eu falei Gálatas aqui? Sim, falei Gálatas porque o texto que eu estou lendo, desculpa. O texto que eu li agora das obras da carne é Gálatas. Mas o texto, vamos lá abrir Gálatas e Efésios. Ele fala assim: aos irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia. Desculpa pela confusão. A igreja da Galácia. Todas as cartas ele está enviando para a igreja. Todas as cartas, as 13 cartas paulinas, ele direciona para a igreja. Né? Ele não está falando com ímpios, ele não está falando para pessoas do mundo, porque não tem sentido orientar quem é morto. Então, ele está falando com a igreja. Então, ele está falando: olha, os que praticam essas coisas dentro da igreja não herdarão o reino de Deus. São ímpios. No versículos 4 a 7, ele fala: estando nós ainda mortos em virtude do pecado de Adão, toda a humanidade está espiritualmente morta. Somente Deus pode nos dar vida e salvar-nos dessa terrível situação. Por sua imensa misericórdia, o Senhor entregou o seu Filho por nós quando ainda éramos seus inimigos. Ele nos amou muito antes de que nós pudéssemos amá-lo, de acordo com 1 João 4, 9 e 10, que fala assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o amor veio dele primeiro e depois nos alcançou sem a gente ter feito nada, sem ter mérito algum. Ele nos vivificou e salvou, a fim de que nos assentemos nos lugares celestiais em Cristo, nos séculos vindouros. Deus deseja demonstrar sua benignidade por intermédio de Cristo Jesus, seu Filho. Isso não tem nada a ver com o nosso próprio mérito. De novo, o Senhor estende a mão para nos salvar, porque Ele é misericordioso e bondoso. No versículo 7, ou até o versículo 7, a expressão mortos em ofensas e pecados significa espiritualmente mortos e perdidos. No outro tempo andastes. O verbo andar normalmente é usado na Bíblia para descrever o processo normal do progresso na vida, né? E também o progresso da vida de um cristão, a gente vê lá no Salmo 1, versículo 1, que fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele está falando assim, desse andar como alguém que caminha nos caminhos do Senhor. Aqui Paulo se refere à caminhada do cristão, seja um caminho de negligência moral ou um caminho que caminha, realmente procura seguir os passos daquilo que Deus tem para nós. Então, as pessoas que são salvas, elas não são salvas por ter um estilo de vida bom, elas são salvas porque receberam da graça de Deus. Mas porque receberam dessa graça, eles devem andar de maneira digna a sua vocação, como fala lá em Efésios 4:1, que significa andar em amor, andar na luz de Deus, andar em sabedoria, Efésios 4:1, Efésios 5:2 e Efésios 5:8 e 5:15. Somos salvos pela graça, boas obras são resultado dessa salvação e nós nos aproximamos de Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus é a fonte única da salvação. A graça é o que nos alcançou sem nós termos mérito nenhum. E a fé em nós é o meio, a única forma de receber a salvação dada pela graça. A salvação não provém de esforços de pessoas, mais uma vez, é fruto de benignidade de Deus. Na verdade, Deus é quem nos salva, é Ele quem nos proporcionou a salvação, né? O particípio do verbo salvar, salvos nessa passagem, indica que a salvação do cristão ocorreu no passado, porque Jesus morreu por nós na cruz. Então, quando Jesus morreu por nós, ele já nos deu a salvação. Nós somos salvos em Jesus naquele momento. Meu pai costuma falar que a salvação é progressiva, né? Ela aconteceu na eternidade passada, quando Deus nos chamou. Ela aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus pagou o preço da promessa que havia sido feita, de que ele seria enviado para pagar o preço do pecado. Ela acontece no momento em que eu confesso a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, reconheço que eu sou pecador, recebo com o entendimento que o sacrifício dele é suficiente para mim, então eu coloco esse entendimento dentro de mim, recebo o Senhor Jesus como meu Salvador, e ele se consuma, a salvação se consuma quando eu adentrar na eternidade e for recebido no céu como filho de Deus. Então é um progresso que começou na eternidade passada, passou pela cruz do Calvário, passou pela minha vida no dia da minha confissão e depois tem a minha caminhada cristã e é consumado na minha entrada no céu. É um dom de Deus, não há nada que nós possamos fazer para obter a nossa salvação. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou melhor que outros, não é, puxa, aquela pessoa lá é tão pecadora, é um assassino, é um ladrão, é um bandido, mas eu sou tão bom, né? Deus viu que eu não fazia nada de mal, eu era uma pessoa jóia, eu era uma pessoa legal. Tem uma história de uma pessoa que talvez vocês conheçam, o nome dela é Corrie ten Boom. Eu já assisti o filme dela várias vezes, ela tem um livro também, eu não vou lembrar o nome do livro dela agora, nem do filme, é maravilhoso, assisti várias vezes esse filme, meu pai passou na igreja muitas vezes, eu ainda era menina, é um best-seller a história dela no mundo, porque ela é uma sobrevivente do Holocausto, e ela conta que ela e a irmã dela foram aprisionados, os pais foram mortos, porque a família dela, apesar de ser uma família alemã, era uma família cristã, e a família toda, eles recebiam judeus em casa, eles tinham, acho que debaixo da escada, tinha uma portinha que dava para um quarto falso, né, na parede não dava para ver, e eles colocavam judeus ali, no período em que os judeus estavam sendo perseguidos por Hitler e sendo enviados para campos de concentração e mortos. E em algum momento alguém denunciou, porque sempre chegava alguém ali, sempre chegava uma família ou duas pessoas, era feito em sigilo, era feito de madrugada, mas de alguma maneira alguém descobriu. Os soldados chegaram, descobriram o lugar do esconderijo e a família dela, os pais foram mortos, né, ela e a irmã foram para o campo de concentração, não lembro se tinha mais gente na família, os judeus foram para o campo de concentração também, que estavam ali, né, foram presos, e ela conta que foi terrível no campo de concentração, porque ela e a irmã sofreram muitos abusos sexuais dos soldados, e tinha um especial que abusou muito dela e da irmã, e a irmã dela, inclusive, chegou a morrer no campo de concentração, Betsy ten Boom, a irmã dela. E a Corrie passou o período inteirinho da guerra, quando acabou a guerra, eles foram libertados, e aí ela pôde contar o testemunho para o mundo inteiro, contar que Deus preservou a vida dela, tudo que aconteceu, ela contou a história, escreveu o livro, e um dia ela estava pregando numa igreja, contando essa história, esse depoimento, e ela disse que no final ela escutou alguém chamando por ela, por trás, depois que ela estava já cumprimentando as pessoas ali no final do culto,
E ela reconheceu a voz e ela disse que gelou a voz, porque ela reconheceu na voz daquela pessoa que estava chamando ela, a voz do homem que abusava dela sexualmente todas as noites durante o período de campo de concentração. E ela disse que o sentimento de repulsa, de raiva, de abuso, né, foi algo que subiu assim dentro dela imediatamente, porque era algo repugnante, né? As memórias vieram todas naquela hora. Ela se voltou para trás e deu de cara com ele. E ele falou para ela assim: irmã, corre, eu queria te falar que eu fui alcançado pelo Senhor Jesus. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu queria te pedir perdão. Eu queria te dizer que agora eu também faço parte da família de Deus. Essa história ela conta no filme, ela conta no livro, na verdade, no filme você na verdade vê a história sendo narrada do que aconteceu. É muito, muito forte, porque você imagina pessoas boas sendo salvas, você imagina pessoas que são honestas, pessoas que são boazinhas, pessoas que são gentis, pessoas que são generosas com o próximo, pessoas que são amorosas, que não são agressivas, não são violentas. Mas o Senhor Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os que estavam perdidos. E em muitas circunstâncias, essas pessoas que são da pá virada, são terrivelmente violentas, más, perversas, são alcançadas pelo amor de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam alcançados, que eles caiam das vendas, né, dessa prisão que é o pecado, porque o inferno é um lugar que ninguém merece, ninguém desejaria conhecer aquele lugar. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus não fez o inferno para os homens, mas fez para o diabo e para os seus demônios. Eles tiveram tempo de prova, eles foram reprovados, eles se rebelaram contra Deus e foi para eles que Deus criou o inferno. Deus não desejaria que houvesse rebelião na humanidade a ponto de ter que enviar para o inferno. Só que Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós. E a pessoa decide se ela quer a Deus, se ela recebe o sacrifício do Senhor Jesus Cristo antes da vinda do Senhor Jesus, pela fé na promessa de que viria o Salvador. Era assim que a salvação acontecia, pela fé em Deus, né? E que Deus ia prover a salvação, como a gente conta no livro de Hebreus, e a partir da vinda do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição, pela fé na suficiência desse sacrifício para a salvação. Então, aquele homem foi salvo. E ela viu nele alguém que veio para abraçar ela para encontrar perdão, porque ele tinha sido alguém que tinha abusado dela durante os anos em que ela teve cadeia. Então, esse é o amor de Deus que não olha para as obras, não olha para os nossos méritos, porque nós não temos mérito. Aquele que vive mais certinho é o mais perigoso de não receber salvação, porque ele acha que ele é o bom, que ele é o cara, que ele faz tudo o que precisa. Na verdade, isso não acontece, isso não existe. Revisamos a mensagem da semana passada, eu vou falar rapidamente, então, mais um pouquinho, ainda dentro do capítulo 2, sobre o que eu falei que nós íamos estar falando hoje. Eu falei de arminianismo e calvinismo na semana passada, que a gente ia falar um pouquinho sobre isso. Porque a grande dúvida que surge mas a salvação do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para toda a humanidade? Ou a salvação foi oferecida, o sacrifício dele era suficiente só para aqueles que eram já destinados para a salvação? O texto no qual eu me baseio é aquele texto que fala que aqueles a quem dantes conheceu, a esses predestinou. Aqueles a quem dantes conheceu, só um minutinho, a esses predestinou. Ele se encontra em Romanos 8, 29. Vou ler o texto para vocês aqui e fala assim, 28 e 29, vou ler. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no versículo 30 fala assim, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esse texto, na minha concepção, na minha forma de compreender, ele é um texto que fala, que na verdade que explica a forma da eleição. Eu creio na eleição, mas eu creio na eleição dentro desse texto, porque quando você pensa assim em Deus na eternidade passada,
olhando para alguns e selecionando, esse eu quero, esse aqui eu não quero não. Embora Paulo fala que Deus fez vasos para honra e vasos para desonra, né? Como o vaso pode questionar aqueles que foram criados para honra e para desonra. Quando Paulo usa esse exemplo, você sabe por que ele usa esse exemplo? Porque naquele tempo em que Paulo vivia, existiam vasos. A gente hoje tem uma estrutura assim tão sanitária, tão boa, que a gente não consegue nem pensar como funcionava a parte sanitária do período bíblico. Mas existiam vasos, barros que eram feitos para ser banheiro. Em palavras bem simples, isso durou até no período da escravidão no Brasil. 1700 ainda existia isso. Né? Então, assim, eram vasos que eram feitos para fins sanitários. Então, eu já vi vídeos, já vi histórias, na verdade, já li, na verdade, em livros de história, melhor dizendo, contando sobre as funções mais baixas que eram atribuídas para os escravos no período de escravidão, isso no Brasil, na Europa. E de todas as funções que existiam funções de cuidar de rebanho, cuidar de colheita, de guardar casas, mulheres na cozinha, cuidar das crianças, fazer comida. Tinha muitas atribuições que eram levar, conduzir em charrete o seu senhor, de carregar no ombro, né? 4 escravos carregando nos ombros o seu senhor não lembro o nome agora, liteira, chama aquilo, né? Numa liteira. Então, tem várias funções, mas a atribuição mais baixa que existia era a de despejar os jarros de fezes. Eles carregavam na cabeça e tinha um nome, eu não lembro se era tigre, se era leopardo, se que nome, era o nome de um animal felino, que é aquele que tem aquelas rajaduras assim na pele desse felino, porque diz que os escravos eles ficavam todos manchados enquanto eles trajetavam com aquele jarro cheio de fezes, aquilo escorria pelas costas deles. Então, era uma função muito baixa, muito repugnante. Então, Paulo está se referindo a esses vasos. Tem vasos que são feitos para honra, tem vasos que são feitos para adorno, tem outros vasos que são feitos para carregar dejetos, né? Que são vasos de desonra. É isso que fala de vasos de honra e vasos de desonra. Vasos que são feitos para fins que são desonrosos. E então ele fala disso. Eu não posso afirmar. Toda a teologia ela é baseada em pensamentos, em compreensões, e eu não gosto de falar assim, eu sou arminianista, eu sou calvinista, eu não gosto de dizer isso, eu sou biblicista. Eu procuro compreender de uma maneira bíblica sem me vincular a um ou outro pensamento, isso em todas as linhas da teologia. Eu não gosto de falar, eu sou pré-milenista, sou pré-tribulacionista, eu sou amilenista, eu não gosto, eu sou biblicista. Tem coisas de cada pedacinho da teologia em que eu concordo com algumas coisas e vejo que algumas têm falhas. Meu pai tem dado aula de escatologia e ele tem falado, todas elas têm coisas que são muito pertinentes e tem coisas que são lacunas violentas. A mais pertinente, de acordo com o que ele compreende, é o pré-milenismo. Provavelmente o pré-tribulacionismo, ou talvez um mid-tribulacionismo, né? Uma linha que é a mais plausível. É uma possível, mas e se não for assim? O que vai mudar? O plano de Deus já está estabelecido. Essa é a coisa que eu mais me baseio em me conformar sobre. É que não importa o que homens disseram, não importa o que foi escrito, não importa o que muitos compreenderam. O que importa é o que Deus estabeleceu. O que a Bíblia fala. A revelação que eu consigo ter, a luz que eu consigo ter, é uma luz que me dá uma visão dentro de um universo de quem está dentro de um universo imenso, num mundo tão pequenininho, e eu não consigo nem ter a dimensão do mundo inteiro. Eu tenho a dimensão da minha realidade. Eu tenho o meu campo de visão, vai até o universo que eu conheço, o universo de informações, o universo de vida. Então, eu tenho uma compreensão limitada. Eu não posso dizer, é assim, com certeza, bato meu martelo que é desse jeito. Eu não posso dizer. Eu posso dizer, eu creio que a Bíblia me dá luz para caminhar dentro dessa perspectiva, com o campo de visão que eu tenho, até onde eu consigo enxergar. As far as I can see, né, como os americanos falam, assim, até onde eu consigo ver, mas eu posso estar completamente errada, posso estar
próximo daquilo que Deus tem, mas isso não importa. Não são assuntos que implicam em salvação. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé, a salvação é só por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que reconhecer Ele como meu único e suficiente Salvador, e isso importa. Isso sim é matéria relevante que nós temos que falar assim, não negocio esse assunto, porque só dessa forma. Hoje mesmo à tarde, eu escutei uma mensagem assim, extremamente cheia de heresia, que questionava esse ponto. Eu falei, gente, não tem nem o que falar. Né? Quando discorda da salvação dentro desse padrão, não tem diálogo, porque a Bíblia é muito clara. Mas esses pontos pequenos são pontos que podem ser de um jeito ou podem ser de outro. Mas voltando a essas visões, vamos falar um pouquinho sobre a eleição, que acho que é importante. A Bíblia fala, eu creio na justiça de Deus, na justiça completa de Deus. Não creio que Deus é injusto com uma pessoa fala assim, bom, você é bonitinho, eu fiz você mais assim, com um cabelinho mais legal, a cor de olho, você vai ser salva. Não, você não saiu muito bem, passou do ponto, então você vai para o inferno. Eu posso estar enganada. Deus pode ter feito vasos para desonra, nesse sentido de perdição eterna e de justificação eterna. Mas particularmente, eu não consigo crer dessa forma. Eu creio, baseado nesse texto que eu acabei de ler para vocês, que Deus, a quem antes conheceu, a esses predestinou para a salvação de que forma? Ele sabia que com a mesma medida de fé, ou seja, eu creio que ele colocou uma medida de fé suficiente dentro de cada coração para a salvação. Toda a humanidade recebeu uma medida de fé suficiente para a salvação. Ele não colocou 10 medidas no meu coração e 10 em todos. Se eu precisava de 20 para crer, ele colocou 20 em mim. É o que eu creio. Se a Lara precisava de 50, ele colocou 50 dentro dela. A medida de fé necessária para a salvação dentro de cada coração, eu creio que Deus depositou. Só que ele deu livre-arbítrio. Você tem condições de receber a salvação com a medida de fé que você recebeu. Você quer ou não? E aí eu deliberadamente aceito ou não. Deus, sabendo de antemão, como fala, aqueles a quem antes conheceu pela sua presciência, desde a eternidade passada, Andréia, com a medida de fé suficiente, aceita Jesus. Ela vai receber a salvação. Ele com toda a fé necessária para poder receber, com toda a possibilidade, ele vai rejeitar. Então, a Andréia, ela vai estar num lugar aonde vai ser pregado o evangelho, a mensagem de salvação vai chegar a ela, porque ela vai usar a medida de fé para salvação. É dessa forma que eu consigo crer na predestinação. É dessa forma que eu consigo crer. Então, no calvinismo se fala em eleição incondicional. Deus escolheu de maneira incondicional, né? O que seria essa eleição incondicional? Uma escolha feita por Deus desde a eternidade, daqueles a quem ele conheceu, daqueles a quem ele concedeu graça de salvação. Essa escolha não se baseia em mérito moral individual, obviamente que não, ou mesmo da fé das pessoas que ele escolhe, mas sim numa decisão soberana, incondicional, irrevogável e insondável. Isso não significa que a mesma salvação final é incondicional, mas que a condição que assenta essa fé é concedida também pela graça de Deus. Então seria uma salvação, pelo que eu entendo, que Deus falou, esse, aquele, esses daqui que vão para o céu, são esses que eu quero para mim. Eu tenho dificuldade de crer dessa forma. Eu penso que Deus, ele condicionou a sua escolha com base no que eu acabei de explicar, naqueles em que ele colocou uma medida de fé necessária e que eles, já de antemão, ele sabia que iam usar essa fé para receber a salvação. Então, ele colocou em pontos, em situações, em momentos em que o evangelho ia passar por nós, porque nós íamos estar no caminho das boas novas da salvação para poder receber, usando a medida de fé que recebemos. Outra coisa que fala, né, que essas doutrinas, elas falam, uma delas, né, que é o arminianismo, fala que a graça de Deus é irresistível, o calvinismo fala que ela é irresistível, né, então o que seria essa graça irresistível, também conhecida como graça eficaz, a vocação eficaz. Essa doutrina ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível, superando toda e qualquer resistência. Quando, então, Deus soberanamente visa salvar alguém, essa pessoa não tem como resistir à graça de Deus. Eu também tenho dificuldade com esse pensamento calvinista, porque eu penso que Deus deu para cada um de nós o livre-arbítrio e que se fosse uma graça irresistível, a ponto de eu não ter possibilidade de decidir se eu quero ou não, porque ele me escolheu, então eu vou para lá, isso confronta com uma possibilidade de escolha que ele nos deu.
no Jardim do Éden. É da maneira como eu creio. Posso, como eu falei agora há pouco, está errado, só no céu eu vou saber, não vai ser argumento de ninguém que vai me convencer. Mas eu creio que a graça de Deus, ela é irresistível se eu, na minha rebelião, não quiser aceitar a salvação. Então, que muda isso, na verdade? Na verdade, aqueles que receberam a salvação vão para o céu e aqueles que recusarem não vão. E eu não sei se Deus determinou isso na eternidade passada de maneira a apontar aqueles que vão, aqueles que não vão, ou se pela sua presciência ele escolheu ou não receber a salvação. E tem mais um ponto também que eu acho um ponto complicado, que seria a expiação de Deus ilimitada, que é um pensamento calvinista, e a expiação ilimitada. O que seria a expiação limitada? Que Jesus morreu na cruz, que o sacrifício, o sangue, o preço pago por ele, seria suficiente para pagar só os pecados daqueles que vão ser salvos. Então, assim, se são tantos, sei lá, milhões de pessoas que vão ser salvos, o sangue de Jesus é assim, como se fosse um cheque feito no valor exato daquelas almas que vão para o céu. E que não cobre os outros, porque seria um desperdício. Eu não creio dessa forma também. Porque a palavra de Deus fala que o pecado entrou pela vida de um único homem, que foi Adão. E da mesma maneira, Paulo fala que a salvação entrou por um homem, que é Jesus. Ao meu compreender, como o pecado alcançou toda a humanidade, o preço pago por Jesus é suficiente para redimir toda a humanidade da mesma forma. Aqueles que quiserem aceitar vão receber dessa graça, e aqueles que não estão jogando fora algo que já foi pago para eles. Eu não consigo crer dessa forma de expiação limitada, né? Para mim, ela é suficiente para toda a humanidade, mas ela se torna eficaz apenas pela fé. Não vou falar os outros dois tópicos que são desnecessários, né? Eu acho que esses pontos que eu falei são pontos mais relevantes e, mais uma vez, isso não modifica em nada a decisão soberana de Deus, né? Eu não me prendo à doutrina, estou ensinando vocês só, falando sobre aquilo que eu creio, para mostrar a importância de compreender como a salvação ela é algo sério, ela é algo vinculado à fé e algo que é sem mérito nenhum, somente pela graça. E para aqueles a quem Deus predestinou, e ainda voltando para aquele texto que fala que ele predestinou aqueles a quem ele de antemão conheceu, como fala lá em Romanos 8, 29, que eu tinha já mencionado. Mateus 24, 13 é outro texto também complicado, que eu não vou entrar nele aqui a fundo, que é mais um tópico difícil de compreender, mas não vou entrar nesse tópico hoje, vou deixar ainda para a semana que vem, que fala assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus 10, 39 a 35 a 39 fala assim: não lanceis fora, pois, a vossa confiança de quem tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito tudo, haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e a minha alma, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Anote esses versículos, porque esses versículos são resposta para mais uma linha doutrinária diferente, que é, ainda mais uma vez, arminiana. Eu tenho uma tendência maior para o arminianismo, tem algumas coisas eu não concordo, mas em relação à salvação, meu pai, por exemplo, não crê na perda da salvação. Eu creio. Eu creio dessa maneira, né? Porque as duas teologias, elas são muito entrelaçadas e, na verdade, elas quase que se completam. Aqueles que creem na perda, não creem na perda da salvação, creem que quem continua na prática do pecado nunca foi salvo. E eu creio nisso também. Aquele que permanece na prática do pecado, ele reincide no mesmo pecado, ele, na verdade, nunca sofreu uma transformação, então ele realmente nunca foi salvo. Então, não é que ele perdeu a salvação, é que ele não recebeu a salvação de maneira genuína em nenhum momento da vida dele. Porém, eu creio que há a possibilidade, com base em alguns desses textos que eu estou mencionando, de pessoas que um dia receberam a compreensão da salvação, receberam a graça da salvação, que graça é presente, né? Foi alguma coisa que veio como uma dádiva de Deus. Receberam a salvação, receberam a compreensão, receberam o entendimento da salvação, iniciaram um processo de transformação, em algum momento decaíram dessa graça, recusaram. Por isso que Paulo fala que aqueles
que eu não marquei esse texto, infelizmente posso depois procurar para dar para vocês, que voltam à prática do pecado, são como um cachorro que volta para o seu vômito. E ele fala assim que se Jesus fosse de novo, para que aquela pessoa pudesse de novo ser salva, era como se Jesus tivesse que de novo ser crucificado. E que isso é impossível. Então, baseada nessa compreensão, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24 está falando da grande tribulação. Deixa eu ver aqui, um pouquinho mais cedo, é o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24. Vamos ver aqui o versículo anterior. Fala assim, vou voltar aqui no versículo... Está falando já do início do fim, né? Ainda são as coisas dos últimos dias. No versículo 9, fala: sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na verdade, fala, o amor, algumas versões falam, o amor de quase todos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho será pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu não consigo desassociar, alguns falam, não, isso aqui está falando do período de tribulação, mas muitas pessoas creem, isso é geral praticamente, que Jesus só vai voltar quando o evangelho chegar a todas as nações. Né? E quando se fala de que no período de tribulação o alvo de pregação vão ser os judeus, vai ter encerrado o período dos gentios, então não pode ser a pregação do evangelho a todas as nações depois desse momento de perseverar-se até o fim. Essa é a minha maneira de entender o texto. E logo em seguida começa então o período de grande tribulação, né? Depois do versículo 15 para frente. Eu tenho esse pensamento de que essa perseverança é aquilo que Paulo fala, que a gente lê ali, na verdade não é Paulo, desculpa, Hebreus é quem escreveu, eu não vou falar... Pode ter sido Apolo, pode ter sido Paulo, pode ter sido uma outra pessoa. Não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, para alcançar a promessa, está vinculado com perseverança. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não está falando de outra pessoa, está falando do meu justo. É o meu justo, é aquele que está comigo já. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E aí Paulo fala, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Para mim é muito sério. Nós precisamos ter perseverança para depois que fizermos a vontade de Deus, possamos receber o que foi prometido, conforme 1 João nos diz, no capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Hebreus 12, 1 e 2 diz o seguinte, portanto também nós, Hebreus aí já é Paulo falando, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Em algumas versões fala que tão de perto nos assedia e corramos com perseverança, de novo a palavra, a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Paulo usa muitos exemplos de corridas, né, de prática de exercícios físicos, de correr como uma pessoa que está correndo dentro de uma Olimpíada. Ele tinha aquele cenário perto dele, porque era o contexto grego em que ele vivia, então ele usa bastante esse exemplo. Ele está falando assim para nós corrermos com perseverança a carreira que está proposta, fitando para quem? Para Jesus. Porque se eu tirar os olhos de Jesus, em algum momento, o que vai acontecer? Quando a gente pensa em corrida, vocês já devem ter visto vários vídeos em que pessoas estão correndo, já quase ganhando a corrida, e o pessoal começa a gritar, e a pessoa se distrai com aquele pessoal que fica falando. E nesse momento em que a pessoa se distrai, tira o foco do término da corrida, o que acontece? Vem outro e ultrapassa e ganha, e ele perde a corrida. Muitas pessoas falam assim, eu não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja porque, olha, fiquei escandalizada. Porque é lugar de mentira. Tem pessoas que
traem a mulher, tem pessoas que roubam, que não pagam conta. Ou seja, aquela pessoa, ela está abrindo mão. Não estou falando de ir à igreja. Pessoas falam isso como porque elas associam o ir à igreja com estar em comunhão com Deus. Abandona a igreja, abandona tudo. Para de orar, para de ler a Bíblia, começa uma vida de qualquer jeito. Ou seja, abandonou tudo, abandonou a fé. Aí alguns falam assim, não era salvo, nunca foi. Às vezes essa pessoa teve um compromisso genuíno por um período, mas foi enfraquecendo, foi tirando o foco de Jesus, como o autor fala. Estava olhando para Jesus, começou a olhar ao redor, mas olha a vida daquele ali, mas olha o que aquele ali está fazendo, mas olha que bagunça é essa, gente falando mal, e maledicência, e inveja, e puxa tapete. Onde tem ser humano tem isso. Onde tem ser humano tem pecado. Nós somos limitados, somos humanos e a igreja não é um lugar isento, ao contrário. É um lugar onde as pessoas que são pecadores vão para buscar a Deus, para buscar transformação. E elas não chegam ali para assim, um dia e no outro dia estão transformadas. Elas continuam, muitas vezes, por muitos anos, ainda em práticas, incorrendo em práticas do mundo, em práticas erradas, precisando ser ministradas para a salvação. E se eu olho para essas pessoas como referência de Cristo, eu perco realmente o caminho, perco a direção e vou perder a corrida. E perder a corrida é perder o grande prêmio da soberana vocação, que é a salvação, no meu compreender. A graça que caiu em boa terra são os que, Jesus falando, né? Ouvindo de coração reto e bom, retém e dão fruto com perseverança. A palavra perseverança é traduzida do grego aqui da mesma forma que em Hebreus 10, 36 e 12, 1. Aqueles que incluídos na quarta categoria são aqueles que perseveraram, que permaneceram correndo para o Senhor, firmes na videira, que dão fruto com perseverança. Possamos todos nós estarmos nessa categoria e permanecer nela, né? E se algum de nós não está, que nós possamos nos arrepender para correr com perseverança. Lá em João, 1 João 2, 24 e 25 diz o seguinte: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. E se permanecer em vós, o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, para mim, a perseverança é um pré-requisito para obter o prêmio da vida eterna. Com base nesses textos que eu estou lendo para vocês. 1 João 2, 28 fala, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que ele, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante da sua vinda. João 15, 5 e 6 diz o seguinte, Jesus falando, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os que colhem o lançarão no fogo e arderá. Bem, amados, era isso que eu tinha para falar hoje. Gente. Amém. Amém, amém. Amém. É uma palavra um pouquinho, talvez, pesada, mas eu creio que é importante a gente pensar nessa maneira de, primeiro, de salvação, como Deus nos chamou e nos escolheu pela graça. Se ele nos elegeu com base, com certeza não foi por mérito algum, né, com base no critério dele próprio, de maneira que ele quis, assim, eu olhei para aquele eu fiz para honra, outros para desonra, ou se ele com base naquele versículo que eu falei, né, aqueles a quem dantes conheceu, a esses predestinou, que para mim é o que soa mais coerente com a justiça de Deus. Só na eternidade a gente vai poder estabelecer que foi dessa forma, dessa forma e dessa forma. Mas eu creio que o mais importante é saber que nós temos que reconhecer que não é mérito, não é ser bonzinho, não é ser legal que traz a salvação. E que para receber o prêmio da soberana vocação, nós temos que permanecer em fidelidade a tudo que nós temos aprendido. Jesus fala assim, aquele que me ama, ouve as minhas palavras e as pratica. Mesmo que aquilo que eu falei, não existe perda de salvação. Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É um dos textos que é usado para justificar a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo, que é uma das teologias do calvinismo, né? Eu creio que se ainda houver essa garantia, eu ainda tenho que permanecer perseverante. A perseverança vai ser uma das características que vai demonstrar a verdade
dessa fé que é expressa através do meu modo de viver. Então, continuemos em perseverança, em humildade, reconhecendo que só a graça de Deus, pela fé, é que nós poderemos um dia nos apresentar perante Ele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amém. Vamos Amém. orar. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Deus esteja nos dando sabedoria, discernimento e que a gente consiga viver essa corrida com perseverança e com entendimento da palavra do Senhor, para que a gente possa cumprir a nossa meta e entregar o bastão na geração seguinte em perseverança e fé, para que cada geração possa levar a palavra de Deus em fidelidade até o dia que todos nós nos encontraremos na presença do nosso Rei, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, por esse tempo que nós temos aqui, de estar meditando na Tua Palavra, Senhor Deus. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é bom, porque a Tua fidelidade dura para sempre, o Teu amor dura para sempre, é sem fim, Senhor Deus. Queremos Te agradecer, meu Pai, porque o Senhor tem, Senhor Deus, nos alcançado, porque o Senhor um dia nos escolheu na eternidade passada, o Senhor falou, Tu és meu, e, Senhor Deus, nós sabemos que foi pela graça somente, Senhor Deus, porque as nossas obras não têm valor algum, não temos mérito próprio nenhum para alcançar a salvação. Foi o Senhor somente que nos proporcionou a possibilidade de um dia sermos vivificados em Ti. Nós queremos Te agradecer. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a caminhar em perseverança, a agir de acordo com o que nós declaramos, de acordo com o que nós cremos. Nós queremos viver em fidelidade, em santidade e ter uma vida que honra ao Senhor e que demonstra que aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós pregamos, corresponde com o nosso modo de viver, Senhor Deus, para que os outros possam olhar e possam ver a luz do Senhor nas nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajuda, porque até para fazer a nossa parte, nós dependemos de Ti. Eu abençoo, Senhor Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor Deus, aqueles que estão ouvindo a mensagem agora, aqueles que vão ouvir a mensagem ainda, e peço, meu Pai, que o entendimento do Senhor venha sobre os seus corações, que aquilo que é para ser revelado da parte do Senhor, que o Senhor complete nos seus corações, que o Senhor fale aos seus corações, que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, ministre a eles, meu Pai, não aquilo que é palavra minha, não aquilo que é entendimento meu, Paizinho, porque eu sou humana, sou limitada, não tenho toda a compreensão, Paizinho, mas o Senhor que é soberano, que tem, Senhor Deus, já determinado toda a história, que venha do Senhor a revelação, que venha do Senhor o entendimento, e que o Senhor ministre cada coração de acordo com as necessidades em particular. Eu quero Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer e glorificar o Senhor, agradecendo por essa noite, por essa oportunidade, no nome santo, doce e maravilhoso de Jesus. Amém.